Olá, pessoal. Bom dia. O ensacamento de frutos é uma prática muito comum em várias culturas, como a cultura da goiabeira, do pessegueiro, cultura do tomateiro, da gravioleira e em muitas outras culturas. O ensacamento é feito geralmente para reduzir ou eliminar o uso de agrotóxicos. No caso específico da cultura da goiabeira, nós temos duas pragas que são controladas pelo uso do ensacamento, que é a mosca das frutas, que a gente pode observar nessas imagens, acompanhando a seta do cursor aqui, ó, a mosca das frutas, tá certo? Que é esse inseto e que coloca os ovos debaixo, sob a casca dos frutos, numa fase bem inicial de desenvolvimento dos frutos. A gente observa aqui a mosca colocando os ovos, né, num fruto maduro, mas ela consegue colocar ovos em frutos ainda bem verdes. E quando o fruto amadurece, a gente tem essa podridão interna aqui dos frutos. Essa podridão é provocada pela larva, né? Então a mosca coloca os ovos, esses ovos eclodem, as larvas surgem e começam a alimentar, né, da polpa do fruto, então provocando essa podridão mole no fruto. A outra praga é o gorgulho da goiabeira, tá certo? Que é essa praga aqui embaixo, observando aqui o cursor. É uma uma praga, né, bem semelhante ao gorgulho do milho, né, tá certo? Que coloca os ovos também em frutos ainda bastante verdes, né, e provoca essa podridão interna escura, seca e escura, tá certo? Novamente, são as larvas, né, do gorgulho que provocam esse apodrecimento aqui, tá certo? Então, o sintoma de ataque de mosca das frutas e de gorgulho são bem diferentes, né? Tá certo? Então é muito fácil identificar tanto um como o outro. Nessas imagens do meio, a gente observa aqui, acompanhando a seta, né? Frutos em diversas fases de desenvolvimento, tá certo? No caso da mosca das frutas, a partir dessa fase aqui, frutos com cerca de 2 centímetros de diâmetro, a mosca já consegue colocar os ovos debaixo da casca dos frutos, tá certo? Então a gente precisa fazer o ensacamento de forma bem precoce, principalmente quando a gente não utiliza agrotóxico, tá certo? Então nessa tabela ao lado aqui, acompanhando a seta, é um trabalho que eu desenvolvi em um pomar sob manejo orgânico, sem o uso de agrotóxicos, né? Em que frutos ensacados com 2,2 centímetros apresentaram cerca de 1% de infestação de mosca das frutas. E à medida que a gente aumentava, né, o diâmetro de ensacamento dos frutos, a porcentagem de frutos com mosca das frutas, né, com esse sintoma aqui de podridão interna, era cerca de 15%. Então, por isso, a recomendação nossa de ensacar os frutos com, no máximo, 2 centímetros de diâmetro, quando não se utiliza agrotóxico, tá certo? Então, nessa imagem aqui do fruto ensacado, acompanhando a seta, é de um pomar comercial, tá certo? Em que o produtor utiliza agrotóxico até a fase de ensacamento dos frutos. Então, desde o surgimento dos frutos até fruto com 2 a 3 centímetros de diâmetro, os produtores fazem o uso de agrotóxicos. E após o ensacamento, eles não utilizam mais o agrotóxico, tá certo? Então, pelo fato deles utilizarem agrotóxicos na fase inicial, você pode até ensacar os frutos um pouco maiores, né? E não ter ocorrência de mosca das frutas, tá certo? Então, esse é o caso da mosca das frutas. Porém, no caso do gorgulho, o gorgulho ele tem a capacidade de colocar ovos em frutos bem verdes, né? Bem na fase anterior da mosca das frutas. Então, frutos com esse tamanho aqui, acompanhando a seta, né? O gorgulho já é capaz de de colocar os ovos, tá certo? Então, para controle do gorgulho, a gente teria que fazer um ensacamento numa fase anterior, tá certo?
Então, por isso que muitos produtores fazem o uso de agrotóxicos, né, até o ensacamento, para evitar principalmente o ataque de gorgulho, tá certo? Mas se você tem um pomar de fundo de quintal e não quer utilizar agrotóxicos de forma alguma, né, o ideal realmente é fazer um ensacamento com frutos no máximo com 2 centímetros de diâmetro, tá ok? E fazendo o ensacamento com frutos deste tamanho, os frutos vão ficar ensacados, né? Cerca de 60 dias, mais ou menos, 2 meses. E aí você já pode colher os frutos e que com certeza você irá colher frutos sem ocorrência de mosca das frutas e de gorgulho. Tá ok? Bom, pessoal, por hoje seriam essas informações. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.